Produtora de vídeo AD Filmes. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído triste viu as chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Vamos colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 22. Abra para Apocalipse, capítulo 22, de Apocalipse, versículo 10 ao 17.
Glória a Deus. Vamos ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 10 a seguir. E disse-me: não celes a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, que suje-se ainda, e quem é justo, se faça justiça ainda, e quem é santo, que seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam os seus vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, nós estamos perante o Senhor, agradecido, ó Pai, por mais uma vez estarmos na Tua presença, na Tua casa, para adoração ao Senhor. Ó Deus amado, te peço, ó Pai, que perdoa as nossas faltas, receba a nossa adoração e fale conosco, meu Deus, através do louvor e também da palavra do Senhor. Pai, abençoando a todos que aqui adentraram. E aqueles que ainda estão vindo, ó Pai, para a Tua casa, traga em paz. E aqueles que forem impedidos, ó Pai, que não puderam chegar até aqui, alcance eles, ó Pai, para que no próximo culto eles estejam aqui para Te adorar. Seu pastor Wellington, meu Deus, abençoa o ministrante dessa noite, use em Tuas mãos. Prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, meu Deus. Que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações e não venha cair por terra, meu Deus, mas que todas fiquem escondidas em nossos corações para não pecar contra Ti. Seja conosco no nome de Jesus. Amém. Está conosco o evangelista Juraci Dias Gama, da cidade de Pindobaçu, Bahia. Onde está nosso irmão? Fique de pé. Muito bem, está ali nosso irmão evangelista. Irmãos, quero saudá-lo com bem-vindo, que diremos: é bem-vindo em nome de Jesus. Com muito prazer também, recebemos aqui pastor André Júnior, nosso amigo, companheiro, ele é tio do meu genro, então, nós estamos na família, né? Que é filho do pastor André Custódio, um grande companheiro da nossa convenção, do nosso ministério. Para nós é uma alegria recebê-lo nesta noite. A igreja quer saudá-lo com bem-vindo, que diremos: é bem-vindo em nome de Jesus. Estou vendo ali também o pastor Sebastião Amaro, sua esposa, Deus abençoe, que estão lá em Palestina, né, dirigindo a nossa congregação. Estão à bênção. Temos boas notícias ali da nossa congregação. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós nos reunimos para aprender a palavra de Deus. Isso é muito importante, mesmo com esse tempo assim mais frio um pouquinho, mas muitos irmãos estão no culto de terça-feira. Eu posso louvar a Deus pela vida dos irmãos que não medem esforços para estarem no culto de terça-feira, que é um culto onde nós nos reunimos para aprender a palavra de Deus. Geralmente em cultos festivos, né?
sempre cheio. As pessoas querem estar, tem muitos cânticos, muitas apresentações, mas a terça-feira vem aquele que gosta da palavra, que ama a palavra, e você é bem-aventurado, né? Pode estar aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pelos dirigentes, vejo muitos dirigentes de congregação aqui, obreiros. Isso é muito importante, que Deus continue abençoando a todos. E nós vamos aproveitar aqui, não é sempre que nós temos o privilégio de tê-lo conosco, devido às grandes ocupações também, do seu ministério, mas nós vamos aproveitar o pastor André, com toda a liberdade, como se estivesse na sua igreja, nos trazer uma palavra aos nossos corações. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Feliz nessa noite pela oportunidade que Deus concede de estar aqui cultuando ao Senhor com os irmãos. Até algum tempo que eu gostaria e queria estar aqui com o pastor Wellington, com a igreja, mas sempre que vinha um dia antes para ver se eu conseguia participar, não dava certo. Mas hoje o Senhor nos permitiu que pudéssemos estar aqui. Não vim para poder falar, vim para ouvir, para participar, para adorar a Deus com a igreja. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade através da vida do pastor Wellington, e conforme a orientação dele, que é o pastor da igreja, e diante da ação do Senhor, nós queremos falar uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Quantos estão com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Coisa boa. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth. Capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 18 ao 22. Todos acharam? Quer dizer amém? O livro de Ruth é muito pouco usado, né? Mas ele está aí na Bíblia, não? Vendo, pois, Noemi que de tudo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e sucedeu que, chegando ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Senhor, eu quero lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor me concede de estar, Senhor, neste lugar tão aprazível. Nesta noite, Senhor, aonde já a manifestação do Teu Espírito Santo foi clara nas nossas vidas. No período da oração, quando sentimos a Sua presença, nos louvores que foram, Senhor, entoados ao Seu santo nome. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Eu quero Te rogar que Tu nos leves, Senhor, aos pastos verdejantes e às águas tranquilas da Tua palavra. Nos alimenta, Senhor, nesta noite com a Tua palavra.
Senhor, eu quero te pedir também que o Senhor tome, em obediência à tua palavra, cativo, Senhor, em obediência à tua palavra, todo o nosso entendimento, que todo subterfúgio, Senhor, e toda ação contrária e maligna na mente, Senhor, e no entendimento do teu povo seja agora desfeito, desraigado pelo poder do teu nome, Jesus. E que haja uma atmosfera de glória neste lugar e de entendimento ao alimentarmos a sua palavra, para sairmos daqui, Senhor, edificados por ela, porque a tua palavra nos edifica e por isso nós estamos aqui neste dia tão especial. Que o teu Espírito Santo me ajude nesta noite e me fortaleça e também possa trazer em minha mente a palavra certa e correta para que possa ser usada para abençoar o teu povo nesta noite. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na verdade, ao estar aqui para poder falar a palavra do Senhor nesta noite, não estou com a intenção de ensinar a igreja, porque a igreja já é ensinada. A igreja, ela foi constituída há tanto tempo neste lugar, e o Senhor tem usado, e tem usado de forma poderosa, os pastores, os obreiros deste lugar para poder ensinar a igreja. Mas eu também sou um pastor de ovelhas, então a minha palavra ela é pastoral. O ensino não precisa ficar aí, talvez com seu coração dizendo assim, poxa, eu vou ouvir agora uma coisa que é totalmente diferente. Não faça isso. A palavra é a mesma, ela não muda, mas a palavra do Senhor, quando ela chega no nosso coração, ela transforma a nossa vida e muda a nossa direção. Por isso que nesta noite eu tenho tranquilidade e paz no meu coração em poder também estar ministrando esta palavra. E eu quero tomar esta palavra e quero denominá-la como retomando o propósito de Deus. Se estamos num culto de ensino e se o pastor está aqui e nos deu liberdade, se toda a liberdade, conforme a orientação dele, talvez não é o costume da igreja, mas eu queria que os irmãos, por favor, repetisse comigo esse tema, retomando o propósito de Deus. Vamos dizer mais uma vez, retomando o propósito de Deus. Uma das coisas mais terríveis da nossa geração é que perdemos o rumo e o foco da direção de Deus. Hoje, nós vemos muitas igrejas, megas igrejas, médias igrejas, pequenas igrejas, sem a visão correta do que é o servir ao Senhor. E quando digo igreja também, estou referindo agora, nesse momento, a nós, não apenas ao templo, ao lugar da nossa reunião, onde nos reunimos para adorar o Senhor, mas a igreja que somos nós, porque nós somos a verdadeira igreja. Aqui, este lugar tão bonito, aprazível, né? Tão climatizado, é um lugar bom de estarmos, mas a igreja é você, a igreja sou eu. E quando nos reunimos aqui, é que o poder de Deus manifesta. Se você for embora daqui, não tem poder não, meu irmão. Se você for embora daqui, não tem glória não. Se você estiver de fora da igreja, a igreja estiver fechada, não tem nada. Mas quando você entra para cá, aonde você vai, o poder e a glória vai junto, a unção vai junto, a bênção do Senhor vai junto, porque você é o condutor da glória e do poder do Senhor. Perder o propósito, perder a visão, perder a rota, é algo que o inimigo tem feito. A palavra do Senhor diz que o inimigo deste século tem cegado a visão. Mas não é apenas a visão física, porque ele tem feito isso em muitos casos, mas em muito mais profundo a visão espiritual. Hoje, a visão espiritual das pessoas, daqueles que servem o Senhor, estão tampadas. Não estão conseguindo enxergar, há uma miopia, há uma catarata espiritual. Por isso que em Apocalipse diz para podermos comprar um colírio para pingar nos nossos olhos. Não é nos olhos carnais ou naturais, mas é o colírio do céu para pingar nos nossos olhos espirituais, para poder enxergar o caminho, enxergar a rota, enxergar o norte que Deus tem nos dado.
Estamos como que hoje muitos perdidos dentro da igreja. Ora, o Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a porta, mas Ele também é o caminho. Mas muitas pessoas deixaram de andar pelo caminho porque não enxergam mais este caminho. Os olhos espirituais estão fechados e agora estão à margem do caminho. Estão na calçada do caminho, estão no acostamento do caminho. O caminho continua porque ele não vai parar, é um caminho que leva até a eternidade. Mas muitos estão parados porque não têm conseguido enxergar o propósito e a rota que Deus tem traçado para a nossa vida. E esta é a artimanha mais forte do inimigo nesses dias. Ele tem feito engano. O que é engano? Engano é um pouco de verdade com um pouco de mentira. É um pouco de verdade, um pouco de mentira, é o que significa engano. E hoje, muitos de nós, muito cristãos, estão sendo enganados. Vive um Deus dizendo que Ele é forte e poderoso, mas não vive na ação deste Deus forte e poderoso. Vive debaixo de uma ação própria, dizendo, olha, eu sirvo um Senhor que me prospera, mas não é próspero. Tem uma ação dizendo, eu sou o Senhor, o meu Senhor é o Senhor que cura, mas vive debaixo de tantas doenças e tantas ações malignas colocadas propositalmente pelo inimigo na vida do homem e da mulher. E nós olhamos assim como que com aquela miopia e não conseguimos enxergar que o caminho que Deus tem para nós é totalmente diferente. A rota que Deus tem para nós é uma rota diferente. O caminho que Deus tem para nós é um caminho de vitória, é um caminho de glória, é um caminho de poder, é um caminho de conquista, é um caminho aonde nós alcançamos todos os benefícios que já foi alcançados por Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, nós não estamos aqui, ou nós estamos reunidos aqui, mas não estamos aqui neste mundo, ou neste lugar, apenas para poder estarmos vendo um bonde passar. Não é este o propósito de Deus na nossa vida. Se tem uma coisa que com certeza Deus do céu olha e fica preocupado, é que o homem e a mulher que Ele denominou como homem e mulher de Deus, estagnou na fé. Não tem mais a ação e a visão clara daquilo pelo qual ele foi chamado. Diga para quem está do seu lado, com a permissão do pastor, diga a quem está do seu lado, diga assim para esta pessoa, diga meu irmão, diga para ele, por favor, diga meu irmão, Deus tem um propósito para a sua vida. Você tem cumprido esse propósito? Será que existe o cumprimento deste propósito? Meus irmãos, nós temos na igreja pessoas mais experientes, não quer dizer velhos, mas mais experientes, pessoas de meia idade, pessoas jovens e crianças. E muitas vezes nós passamos com 20 anos, 30 anos, 40 anos de fé, 50 anos de fé, 60 anos de fé. E quando estamos chegando perto da nossa morte, dizemos assim, poxa vida, eu não cumpri o propósito que Deus tinha para que eu fizesse. Muitos no leito da morte, ou ali na enfermidade em um hospital, ou quem sabe já cansado da vida, dos seus dias de vida, diz, poxa vida, eu vivi e não cumpri o propósito, eu podia ter sido mais feliz, eu podia ter evangelizado mais, eu podia ter pregado mais, eu podia ter tido uma família muito abençoada, eu podia ter amado a minha esposa tanto mais, eu podia ter amado o meu esposo de uma forma muito mais profunda, eu poderia ter ensinado os meus filhos diferente. E por final, aquilo que Deus colocou para nós como propósito não é cumprido, não é feito, não é agido da forma que Ele quer. E aí então, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, aquilo que Deus traçou para nós lá no céu. A Bíblia diz que no céu existe um livro escrito com tudo que nós temos, com todas as coisas nossas. Existe algo que o nosso Deus fez para a sua vida como um propósito. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, não é um Deus que é pego de surpresa. Ele sabe do passado, Ele conhece o presente e Ele tem visão plena do futuro. E quando foi fazer você no ventre da sua mãe, com aquelas mãos poderosas, diz a palavra em Salmos, que entredecendo os seus ossos, os seus músculos, foi te formando de uma forma tão terrível, diz o salmista. Ele te fez assim por um propósito, e Ele colocou dentro de você um desígnio.
Não existe um homem nesta terra que não tenha um desígnio do Senhor. O apóstolo Paulo diz que era vontade de Deus que todo homem seja salvo. É vontade do Senhor que o homem possa ser salvo. O nosso Deus, quando nos criou para um propósito de salvação. Este livro nos fala a respeito disto. É um livro que nos fala de algumas personagens que saíram fora do propósito de Deus. O livro de Ruth, ele é muito belo. Eu tenho estudado este livro, esse tempo, estou terminando agora, nesta quarta-feira, a última palavra que vou ministrar à nossa igreja ali na sede a respeito deste livro. Foram quase 3 meses trabalhando no conteúdo deste livro. Eu vejo que é um livro que pessoas que Deus tinha proposto na vida deixaram de cumprir e morreram. A palavra do Senhor diz que quando Davi morreu, ele cumpriu todo o propósito. Mas quando Jesus também morreu, ele cumpriu todo o propósito. Ele diz na cruz do Calvário assim: Senhor, está consumado. Tudo que eu tinha para fazer, eu fiz. Tudo que o Senhor mandou que eu fizesse, eu cumpri. Eu não faltei em nada, e tudo aquilo que tu determinastes para mim foi cumprido. Por isto está consumido. Se tem uma coisa, meu irmão, terrível, é o crente entrar no céu com alguma coisa. Meu irmão, quando você for chamado para ir para o céu, vá vazio. Tudo que Deus te deu, deixa aqui, cumpra aqui, faça aqui, para que o nome dele seja glorificado e a obra dele possa florescer e crescer para a glória do seu santo nome. Não entre no céu cheio, meu irmão. Por isso que Jesus disse: olha, eu me esvaziei de mim mesmo. Existe a ação de deixarmos tudo, todo o propósito que Deus fez para nós, tem que ser feito aqui. No cemitério, é lugares onde tem muitas lápides escrito belas coisas. Morreu com tal ano, morreu fazendo isso, morreu fazendo aquilo, ou fez aquilo outro. Mas também é um lugar de muita tristeza, porque muitos daqueles que estão enterrados ali passaram desapercebidos, morreram antecipados, deram cabo na sua vida por questões, sei lá por quê, adiantaram a sua morte e não cumpriram o que Deus haveria colocado e proposto para a vida deles. Existe uma carreira proposta, existe uma linha proposta de Deus para a sua vida. Eu quero salientar isso nessa introdução no seu coração, porque eu tenho certeza que Deus nessa noite vai chamar a nossa atenção para estes propósitos, e que se porventura nós nos distanciemos dele por alguma coisa, ou a nossa mente saiu fora dele por algum motivo, ainda assim pela graça, o Senhor pode nos voltar a colocar no caminho, e podemos então cumprir todo o propósito que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. O que é que você faz quando você está num caminho? Você tem que ir, por exemplo, para Goiânia. Aí você está indo como se fosse para Goiânia, sai daqui para Goiânia, mas de vez de entrar à esquerda, que vai para Goiânia, você entra à direita, que vai para Jataí, né? À direita, não vamos dizer assim. Goiânia e para cá, já está aí, não é isso? Não, então Biara vai reto, né? Eu falo nessa BRzinha aqui. Lá tem 2 pontes, né? Ou vamos direto, ou vamos à esquerda ou à direita, não é isso? Se entrarmos à esquerda, vamos para Goiânia. Se entrarmos à direita, vamos para Jataí. Você quer ir para Goiânia, mas desapercebeu e entrou à direita. O que você vai fazer, meu irmão? Diga para mim, por favor. Estamos nesta noite estudando a palavra do Senhor, é um culto de ensino, e eu queria que você manifestasse e me respondesse alguém. O que você faria? Você viu que você tomou um caminho errado, o que você vai fazer? Retomar o caminho certo. Que coisa difícil, meu irmão, quando nós, em sã consciência e inteligência humana, vemos que estamos errados em alguma coisa, logo queremos consertar. O marido faz alguma coisa errada com a esposa e vai para a cama e diz: poxa vida, eu não podia ter falado com a mulher daquele jeito. Ela, tudo bem, colocou um pouquinho de sal a mais no arroz, mas por que eu falei isso, né? Eu podia ter falado de uma forma diferente, né? Dizer: olha, se colocasse mais um copinho de arroz nesse arroz que está aí, talvez melhoraria um pouquinho. Ou então misturasse um pouco de feijão, fizesse um baião de 2 para tirar um pouco dos... Ou alguma coisinha, mas eu falei que arroz salgado é isso aí, eu não vou comer esse negócio.
E aí vai para a cama e diz, poxa vida, eu fiz errado. Meus irmãos, o que o marido faz quando reconhece que falou alguma coisa errada com a sua esposa? Diz para mim, por favor, o que faz o marido? Permanece no erro? Minha mulher, me desculpe, foi uma bobeira minha. Para que existe água? Água é para poder tampar, ou para poder tirar esse sal. Eu comi um pouco de salgadinho, então eu não podia ter falado com você assim, eu retomaria o caminho. Mas na vida espiritual não é assim. O diabo conseguiu cegar a vida, os olhos espirituais dos nossos irmãos, daqueles que servem ao Senhor. Eles erram e querem continuar no erro. Eles empacam e dizem assim, não, saio daqui, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu acho que tem que ser assim. Porque dessa forma, meus irmãos, digo uma coisa para você. O espiritual é diferente do físico. A Bíblia diz que o espiritual, que Deus é como vento. E vento não se pode fechar numa caixinha de fósforo. Vento que vem do sul, vento que vem do leste, vento que vem do oeste. Aonde sopra o vento do Senhor, não há como segurar este vento. E a obra do Senhor é feita por este vento. O vento do Espírito Santo, que sai da própria boca de Deus. Então você não pode determinar assim, tem que ser desta forma, porque não vai ser. Muitas pessoas não é curada, ou não recebe bênção, porque determinou no seu coração que tem que ser de uma forma só. Meus irmãos, quando a gente lê os evangelhos, é que Jesus fez coisas tremendas. Para um ele punha na mão dos olhos e ser curado. Para outro ele cuspia no chão. Não, já pensou um negócio desse? Ele cuspir no chão, fazer um melado do seu guspe. A Bíblia diz isso. E colocar nos olhos, um tal disse, vai lá agora e lava os seus olhos. Você já pensou um negócio desse? A pessoa ir lá e lavar os olhos e ser curada. Ele não podia ter dito, seja curada apenas. Meus irmãos, não dá para poder colocar a ação de Deus numa caixinha, numa redoma. Se nós quisermos fazer isto, nós não conseguimos entrar no propósito de Deus. Uns vão sair pulando, outros vão sair andando, outros vão falar calminho, outros vão orar com as mãos estendidas, outros vão orar com as mãos engolidas. Mas a obra do Senhor, porque quem faz somos nós, no sentido de estarmos como vaso, mas quem aplica toda a unção, toda a graça, toda a glória, todo o poder, é Ele. Ele é que faz todas as coisas como apraz o seu coração, e não adianta segurar isto. Não adianta, mas nós queremos empacar. Vemos que estamos errando, vemos que estamos fora do propósito, que não estamos cumprindo aquilo que Deus tem para nós, e batemos a cabeça e firmamos dizendo, não, eu vou continuar dessa forma. O pastor fala, os obreiros falam, os líderes falam, as pessoas aconselham, mas continua da mesma forma. Não voltam para o caminho, porque é espiritual. Porque não estamos dando mais valor por causa da cegueira espiritual. Aqui nos conta a história de uma mulher que depois de passar por tantos desgostos de sabores, ela resolveu retomar o propósito de Deus na vida dela. Ela foi obrigada a ir para a terra de Moabe. Ela era casada. O marido disse assim, eu vou para Moabe, você vai comigo. Ela disse, ok. Ela teve que ir junto com seus filhos. Se ela tivesse uma opinião de dizer, não, eu não vou, ela estaria errada. Ela cumpriu também o propósito da mulher. Ela obedeceu o marido e foi, apesar da falta de visão espiritual do seu esposo, a si mesma ela acompanhou. E por isso houve um sofrimento muito grande na vida desta mulher e desta família. Mas ela, em algum momento, ela parou e disse, espera aí, agora sou eu e Deus. Eu não tenho mais esposo, eu não tenho mais filhos. Se eu quiser continuar errada, se eu quiser continuar debaixo de derrota, se eu quiser continuar sendo totalmente fora do propósito de Deus, eu vou morrer nessa terra como meu marido e os meus filhos. Mas se eu quiser retomar o propósito que Deus tem para a minha vida, eu tenho certeza que Deus, dentro da sua misericórdia, fará um milagre na minha vida. E foi isso que ela fez. Ela então parou para poder ouvir a voz do Senhor e cumprir o propósito que Deus havia determinado para ela. Dentro desse contexto, deste livro, nós encontramos aqui alguns nomes que
que eu gostaria de compartilhar com os irmãos muito rapidamente. Nomes para entendermos este livro. Nomes das pessoas que fizeram parte desta história tão bonita da palavra do Senhor. A primeira deles é o Elimeleque. Elimeleque era marido de Noemi. Você sabe o que significa o nome Elimeleque? Alguém sabe o que significa Elimeleque? Hã? Meu Deus é meu rei. Meu Deus é rei, ou meu Deus é meu rei. Significa, meu Deus é rei, ou meu Deus é meu rei. Esse é o significado do nome Elimeleque. Noemi, alguém sabe o que significa Noemi? A esposa de Elimeleque? Hã? Fale mais alto, por favor. Hã? Noemi significa minha alegria, meu prazer. Diga comigo, Noemi significa minha alegria, meu prazer. O outro nome que ela deu para si própria, que foi Mara. Mara é fácil. O que significa Mara? Amarga, não é isso? Amarga. E Malom. O que significa Malom, filho de Noemi e Elimeleque? Hã? Doença. É isso mesmo, diga comigo, doença, por favor, diga doença. Malom significa doença. Quilion significa o quê? Diga comigo, fragilidade. Quilion significa fragilidade. Orfa significa costa, nuca, costa, nuca. Então, uma das noras de Noemi, chamada Orfa, significa costa, significa nuca. Ruth significa o que, meus irmãos? Amiga, companheira. Boaz significa força. Diga comigo, Boaz significa força. Obed significa servo. Diga comigo, Obed significa servo. Belém significa casa de pão. E Moabe significa sua mãe, a sua mão é o seu pai. Diga comigo, sua mão é o seu pai. Mas pastor, por que o senhor está ensinando o significado dos nomes? É porque a história, esse enredo que o Senhor planejou, Ele fez com que cada um destes nomes tivesse esse significado para dar o roteiro deste livro, para poder explicar o caos que esta família teve e também a alegria que esta família teve depois que retomou o propósito. O primeiro tópico é este: precisamos saber que o propósito é baseado na realidade espiritual e não na aparência. O propósito de Deus é baseado na realidade espiritual, como eu disse na introdução, e não na aparência. O que significa Elimeleque? Você se lembra? Oxa, Deus é meu, diga forte, Deus é meu rei. Elimeleque significa Deus é meu rei. Apesar que aparentemente ele ter o nome de Deus e dizer que Deus é o seu rei, esta não era a realidade de Elimeleque, porque o rei é aquele que determina, o rei é aquele que dita as ordens, o rei é aquele que fala e as pessoas obedecem. Não existe um reino onde existe visão, porque a Bíblia diz que um reino dividido, o que acontece? Ele não vai resistir. Aonde o rei fala, os súditos obedecem. Olha aqui, Elimeleque tinha o nome de rei. Olha, meu Deus é rei. Mas na verdade, Deus não era o rei da vida dele. Ele não deu ouvidos a Deus quando não era para sair de Belém,
Por que só a família dele saiu para a terra de Moabe? Por que os seus parentes ali ficaram? E nós vamos ver para frente Boaz, que ficou milionário, ficou um homem riquíssimo, porque deu ouvido a Deus e permaneceu no seu lugar. Meu irmão, às vezes a aparência que nós temos Deus no coração, talvez a aparência porque vimos o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, e temos um pequeno conhecimento disso, nos faz vestir uma máscara, nos faz vestir uma roupa que não é nossa, um sentimento que não é nosso, e nós agora ficamos escondidos debaixo disto, para não termos a clareza daquilo que é verdadeiro, daquilo que realmente é. Aparências é muito difícil. Eu tenho dito na nossa igreja que essa é uma geração de mascarados. Infelizmente, não estou afrontando a ninguém aqui, porque vejo os irmãos sem máscaras, vejo os irmãos que servem ao Senhor, que adoram a Deus. O pastor Wellington está aqui, conhece a vida de cada um, não estou aqui para julgar, mas eu vejo, eu leio, eu observo uma geração de homens e de mulheres que estão vestindo máscaras. É uma coisa na igreja, é outra coisa em casa. É uma coisa quando está na reunião do lar, no grupo familiar, e é outra coisa quando está no colégio. É uma coisa quando está perto de pessoas, mas lá na casa com a esposa é diferente. Tem homens, meus irmãos, que na igreja parece um anjinho, né? As pessoas chamam, que coisinha linda, aquilo que é o marido. Mas quando chega em casa, meu irmão, bate na esposa, trata com brutalidade. Um dia em um velório, morreu um homem, estava lá no velório, estava lá a mãe e 2 filhos. E toda hora chegava uma pessoa e dizia assim, de lágrimas, a mãe séria, os 2 filhos sérios. Poxa vida, morreu um homem tão bom. Esse homem tão amável, esse homem tão carinhoso, esse homem tão amigável, esse homem tão bondoso. Filas de pessoas diziam, mas que homem, que maravilhoso que era. Em dado momento o filho não aguentou e disse, mãe, será que está falando do papai? Será que é do papai que eles estão falando? Porque na realidade era um homem bruto. Era um homem que de trás ali das suas 4 paredes, ele tinha uma outra personalidade. Ele vestiu uma máscara de crente, vestiu uma máscara de alguém que era bom, mas dentro de casa era mal. Meus irmãos, estamos vivendo em um tempo onde esse propósito de Deus em trazer a realidade da vida, não aparente, mas da vida mesmo baseada numa realidade pura e espiritual, está se extinguindo. A pessoa é crente na igreja, mas lá fora é caloteiro. A pessoa dentro da igreja anda até arrumadinho, mas lá fora tem muitos problemas. Eu lembro como se fosse hoje, como missionário dos Estados Unidos. Um dia eu fui com o pastor presidente nosso, o pastor Joel, em um shopping. Nós íamos para Boca Raton para presentear um pastor no seu aniversário, 5 horas da tarde. E de repente a gente entrou no shopping para comprar uma camisa, alguma coisa para dar para aquele pastor. E a gente está andando no meio do corredor, vem uma irmã de lá para cá. A irmã estava vestindo uma calça mais justa do que a justiça de Deus. Tinha um decote que batia quase no umbigo dela. E aquele negócio todo estranho. E ela, quando viu a gente, passou para cá e entrou numa loja chamada Macy's que tem lá, e voou para o lado de cá e caiu. E o pastor disse, oh meu Deus do céu, olha lá. Falou uma outra palavra que eu não vou dizer. Olha lá, entendeu? Na igreja, o cabelo soltava para bater aqui, ó. Andava com saia batendo para baixo do seu joelho, vivendo debaixo de uma aparência física. Deus está olhando a nossa vida do dentro para fora. A Bíblia diz que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo. Por isso espírito, alma e corpo seja levado a Deus em santificação. É diferente, mas hoje existe uma máscara. Estamos debaixo de uma ação, mas somos os mascarados, somos os Batmans da vida, somos estes grandes super-heróis que estão aí, que foram focados pela televisão, estamos vestindo isso para nós. Meu irmão, o que está faltando
faltando na igreja são pessoas que têm a coragem de reconhecer que por qualquer motivo saiu fora do rumo, talvez por algum motivo saiu fora do propósito, do caminho, e até mesmo parou um pouco na sua caminhada. Pessoas que tiram, não, sou eu essa pessoa, e sabe de uma coisa, eu preciso retomar de novo o propósito, porque este Deus que eu estou falando, diz o apóstolo Paulo, que por um coxochinho de tempo, aquele que há de vir virá, e ele não tardará. O Senhor que tem olhos, que vê todas as coisas, o Senhor que sobrevoa e entra nos corações, e diz a palavra que os olhos dele estão sobre todos os fiéis da terra, de manhã, de tarde, de noite, quando acordamos, a quando dormimos, e até quando dormimos, diz a palavra, não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. Estamos dormindo, mas ele está acordado. Sabe por quê? Porque a presença dele é poderosa, e ele está olhando a nossa vida. Tinha nome, Deus é o meu rei, mas não obedecia às ordens do rei. Meu irmão, como podemos viver num reino aonde não se obedece ordens? Aonde não se vive o propósito deste reino? A Bíblia diz que o reino de Deus se manifestou dentro de nós. Jesus, depois de ter sido batizado por João Batista e recebido a ação do Espírito Santo, ele começou a pregar: o reino de Deus está entre vós. Ele já começou a dizer sobre isto. A vontade de Deus, de nós estarmos no céu, e por não chegarmos lá, ele disse, antes dele chegar, eu já levo o reino para o coração deles. Eu trago o que tem de glória do céu, de poder no céu, de unção no céu, de graça no céu. Eu trago para a vida deles, para o coração deles, para habitar dentro deles. Este é o propósito de Deus, trazer o reino dele para a nossa vida. Mas nós vivemos, meus irmãos, sem este reino dentro de nós, por falta da obediência. Não vivemos um reino de contentamento, mesmo nas tribulações. Não vivemos um reino de gozo, mesmo nas lutas. O apóstolo Paulo sabia bem disso e conhecia o reino que estava dentro dele. E dizia, olha, é quando eu estou fraco, é que eu sou forte. É quando eu estou em tribulação, é que eu tenho alegria. E a minha alegria está em ter tribulação, porque eu sei que o meu Senhor é que tem cuidado da minha vida. Nós estamos vivendo um tempo aonde estamos apenas maquiando a ação espiritual. Meus irmãos, não se assustem que eu vou dizer. Hoje, muitas pessoas falam línguas estranhas porque aprenderam a falar. Foram batizadas um dia com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não habita mais na vida delas. Está por fora clamando. A Bíblia diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Não pode habitar no coração onde existe essa máscara, aonde não é, aonde disfarça ser. E muitas vezes a gente vê aquele alvoroço, aquele fogo. Um tempo desse, na igreja, em uma das congregações do Belém, em São Paulo, um pastor dizia sempre, e aqui eu não estou, meu irmão, falando, eu não estou doutrinando a igreja, não estou falando sobre uso de costume. Cada igreja tem o seu costume. Ele dizia para aquela jovenzinha de 18 anos, o cabelo dela muito grande, aquela roupa bonita, né? Roupa todo bem arrumadinha, diz, ela é exemplo, meus irmãos. Está vendo, juventude? Aquela moça é um exemplo. Em muitas reuniões ele fez isso. E aquele peso foi pesando no ombro daquela moça, que tinha um conhecimento de Deus, mas ela não era um exemplo. E um dia ela não aguentou. E num culto de Santa Sé, se levantou e disse, eu quero falar, pastor. Te fale, minha filha, eu quero pedir perdão, eu quero ser tratado. Disse, que por quê? Não, porque eu estou em pecado. Eu caí com o presbítero fulano de tal, que também pregava sempre. Caí com ele, já tem quase 2 anos, que a gente, desde os meus 16 anos até agora os 18, estou vivendo com ele de uma forma assim diferente, ele é casado. Então eu quero dizer que eu tenho problemas e eu preciso de ajuda. Porque vivemos hoje apenas olhando as aparências. A aparência espiritual é o que comanda a nossa vida, meu irmão. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Uma árvore, meu irmão, tem que produzir frutos. Aonde está o fruto do evangelismo? Aonde está o fruto da oração?
Aonde está o fruto do jejum? Aonde está o fruto da separação? Quando é que você vê um jovem dizendo, pelo amor de Deus, pastor, vamos para a rua evangelizar, me dá folheto, como era antes? Onde está a banda de música, a orquestra para ir para a praça? Onde está aquele povo que saía para fora das quatro paredes? É isso que significa a igreja, a eclésia, tirados para fora. É o contrário hoje, é colocados para dentro. Hoje vivemos, se não em pecado, vivemos à margem disto. E o Senhor disse, olha, cuidado, não seja nem frio e não seja nem morno, porque os mornos serão vomitados da boca de Deus. Meu irmão, morno é crente. Sabia disso? Frio é alguém do mundo, mas morno está dizendo a igreja. Tem muitos crentes que têm força de dizer que está quente, que tem até lenhazinhas paradas, mas não está pegando fogo. Ele diz, não seja morno, porque os mornos serão vomitados da boca de Deus. A aparência física, a aparência natural, foi isso que estava vivendo este homem. Ele tinha nome de alguém que reinava sobre a vida dele, mas ele não aceitava o reino de Deus, ele não aceitava as ordens de Deus, ele não aceitava os desígnios de Deus. Vivemos em tempo de questionamentos. Hoje se questiona tudo. Irmãos, não se assuste com o que eu vou dizer. Você não foi chamado para questionar nada. A Bíblia diz que nós somos servos, e como servos, a única coisa que o servo sabe fazer é assim, sim senhor, sim senhor, sim senhor. A Bíblia diz, vai para a direita, sim senhor, vai para a esquerda, sim senhor, vai para trás, sim senhor, vai para frente, sim senhor. Mas hoje vivemos em um tempo onde se questiona as ordens que o rei deixou na sua palavra. O pecado que era pecado notado aqui já não é mais. A conduta que era conduta colocada aqui já não tem mais. Porque nós questionamos, inventamos palavras, buscamos versículos sem fundamentos e aplicamos na nossa vida para sair fora do propósito. Mas esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cumpra o propósito dele. Tem muita coisa para você fazer, meu irmão. Existe um Rio Verde inteiro para ser salvo, debaixo dos pés do Senhor Jesus. Existem municípios, existe o estado de Goiás, existe o Brasil e existe o mundo. E Deus conta com você em retomar o propósito que ele colocou na sua vida. Aleluia. Elimeleque, Deus é o meu rei, mas não era Deus nada dele. Segundo, mais 5 minutos eu termino. Precisamos saber que existe um tempo certo para o propósito. Diga comigo, precisamos saber que existe um tempo certo para o propósito. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muita gente pensa que pode responder a Deus na hora que Ele quer. Alguém acha que isso é até verdadeiro. Pode até fazer pelo seu livre-arbítrio que você tem, mas as consequências virão. O momento de responder a Deus é quando Ele chama. Ele não é rei. Deixa eu perguntar para você, com sinceridade, Deus manda na sua vida? Sim ou não? Olha, foi bem fraco o negócio. Está vendo como é que é sério? Vou perguntar de novo, só para me ter consciência. Entenda, Deus determina na sua vida, sim ou não? Nem todos. E esta é uma verdade. Nem sempre estamos com vontade de ouvir Deus. Nem sempre estamos com vontade de colocar o nosso pescoço na brilhantina. Nem sempre estamos afim de viver o que Deus quer que nós vivamos. Porque atribui isso em sofrimento, porque atribuímos isso em estarmos sendo privados de uma vida. Meu irmão, não existe vida para crente que não seja a vida que Deus quer para nós. Seja, meu irmão, aonde for, como for e do jeito que for, o melhor lugar do crente está é no centro da vontade dEle, mesmo que a vontade dEle seja na tempestade. Naquele dia Paulo estava naquela embarcação no meio da tempestade e disse, não,
Quem me colocou aqui foi Deus. Não se preocupe, até na tempestade, quem está no propósito de Deus sabe como parar ela, para a glória do nome dEle. Não vou dar ouvido agora a Deus, não. Deus falou comigo nesse tempo. Quando eu quiser eu faço. Quando me der na teia eu resolvo. Não é assim que se fala com o rei. Quando um rei fala e alguém desobedece, em qualquer reino, se você já viu, se você estuda, quando o rei determinava uma ordem e a pessoa não cumpria, o que acontecia com essa pessoa? A maioria era morta, para servir de exemplo. Aonde está a nossa conduta? O maior mandamento do mestre foi ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu não vou nem perguntar se alguém está fazendo isso. Não foi, meu irmão, apenas um ditado dele, foi uma ordenança. Ele disse: ide, faça, vá, resolva. Ah, mas eu tenho um trabalho, não interessa. Ah, mas eu tenho um esposo, não tem nada a ver. Você pode fazer assim. Ah, mas eu tenho uma família, não tem nada a ver. A palavra, ela é objetiva e clara. Ide. E aí tem muitas outras coisas. E nós estamos servindo a Deus pelas metades. Você vai chegar no céu pela metade? Como é que você vai ser preparado para poder cumprir este propósito? Meu irmão, nós precisamos dar ouvido. A hora não é a nossa hora. A hora que Deus chama é a hora que Ele chama e tem que ser cumprido. Aleluia. Sabe, tem gente que tinha um chamado ministerial na sua vida, mas por não dar ouvido ao Senhor, casou-se com a pessoa errada. E aí não cumpriu o propósito que Deus tinha para ela. A palavra do Senhor diz: não se meta em julgo desigual, meu irmão. Talvez tem jovens aqui. Se eu dar um conselho para você, ore a Deus pelo seu esposo, ore a Deus pela sua esposa. A Bíblia diz que a riqueza, a fazenda, o ouro e a prata e a herança vem dos pais, mas a mulher vem do Senhor. Não olhe pela aparência e pela beleza exterior. Ore pelo que está dentro do coração dela, se tem Deus vivo, dentro do coração dele se tem Deus vivo, porque muitos propósitos de Deus foram rompidos e quebrados, porque não deram ouvido e não obedeceram ao pai, não obedeceu à mãe. Eu conheço pessoas, meu irmão, que sofrem até hoje consequências terríveis, porque não deram ouvidos à obediência. Não se submeteram àquilo que era necessário. Havia uma indicação, havia uma palavra, mas resolveram no seu coração não aceitar. E por isso o propósito de Deus foi rompido. Sabe, tem gente que Deus chamou para trabalhar no Brasil, mas por causa do dólar foi para os Estados Unidos. E sofreram a consequência das quedas lá e quebraram o propósito. Deus tinha chamado para o ministério, ou para qualquer outro canto do mundo. Tem gente, meus irmãos, que Deus tinha um propósito de ter uma linda família, e até começou a constituir, mas saiu fora do propósito, começou a pecar e perdeu a sua família linda. Era alguém para ser fiel ao Senhor, ou a uma para ser fiel ao Senhor, para ter uma família linda, mas saiu fora do propósito. Até quando o nosso coração será endurecido a não atender o propósito que Deus tem determinado para a nossa vida? O tempo que Deus fala, esse é o tempo que nós devemos atender. Diga assim para o irmão, diga meu irmão, diga para ele. Diga: o tempo não é seu. Diga: o tempo é de Deus. Diga: cumpra o tempo de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos saber que o propósito de Deus precisa do ambiente correto para que Ele possa produzir em nós alguma coisa.
Tem muita gente vivendo fora do ambiente correto. Noemi tinha esse problema. Tinha um marido que chamava Elimeleque, que era Deus é o meu rei, mas não permitia que Deus reinasse na vida dele. Elimeleque foi um homem obstinado, independente, insensível, estúpido. Depois ela teve Malom e Quilion. Malom significa doença, Malom. Quilion significa fraqueza. Escuta, no ambiente onde tem fraqueza e doença, não pode haver o propósito de Deus cumprido. No lugar onde tem doença e fraqueza, a igreja que tem doença e fraqueza precisa ser tratada. Por isso que existe um bálsamo precioso que desce de Gileade para poder curar as feridas. Mas escuta, tanta doença como também a ferida precisa ser mexida. Mas por que não está acontecendo? É porque ainda tem coisas que estão coibindo o propósito de Deus cumprir. E um deles é o lugar, é as pessoas, é nós, doentes da alma. Escuta, meu irmão, posso tirar, pastor, o microfone? Estamos vivendo o tempo da angústia e da tristeza. O inimigo sabe como ferir as vidas. Ele já começa no ventre da mãe, quando a mãe diz, eu não quero esta criança. Quando o pai disse, não sei se é meu. Lá dentro já começa a gerar uma rejeição. E quando sai, quando veio ao mundo, começa agora a sofrer todo tipo de consequências. Em casas em que crianças são abusadas emocionalmente, fisicamente e sexualmente. Nascem e crescem mulheres e homens totalmente feridos e marcados pela ação do diabo, porque o diabo sabe como ferir alguém. Meu irmão, alguém lá fora que chamar você de feio, você nem se importa. Se eu sair lá fora, a moça dizer para mim assim lá fora, oh, mas você tá... aí vai um gordinho careca, você acha que eu vou importar? Mas se a minha mulher falar, porque ela é minha esposa, e eu amo ela vai dizer para mim, você está precisando emagrecer um pouquinho, né? E tal, aquele jeitinho, porque ela não vai ferir o meu coração. Só somos feridos por quem nós amamos. E o diabo tem lançado ferimento. Vivemos em uma época em que a igreja está doente, em que o povo está ferido e magoado. Magoado com o pai, magoado com a mãe. Foi de uma certa forma atacado por um tio, por uma tia, fisicamente, emocionalmente e quem sabe até sexualmente. E veio à tona agora, e o coração está todo duro. Aceitou Jesus como seu Salvador, mas não colocou para fora o que tinha ser curado. O propósito de Deus não vai cumprir na sua vida se não for tratada a doença e a fraqueza. Mas nessa noite Deus tem cura para a doença, Deus tem cura para a fraqueza, porque Ele é poderoso para poder fazer isto. Precisa de um ambiente puro para o propósito de Deus cumprir na vida. Escuta, o propósito de Deus é bom para você. Ele diz, só eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamentos de paz, para vos dar um fim do qual vós desejais. Qual é o fim que você deseja? O que você deseja? Esse é o pensamento de Deus para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua casa. Deus quer o melhor para o seu lar, para o seu trabalho e para você. A visão dele é plena, é clara, é bondosa, é misericordiosa, é amorosa. Ele quer o melhor para você. Mas escuta, precisa ser curada a alma, precisa sarar a doença e precisa retomar o propósito. Não se cumpre o propósito de Deus em um ambiente onde tem fraqueza e doença. E termino. Precisamos saber que o propósito é fruto de uma aliança. Diga comigo, o propósito é fruto da força com aliança. Boaz significa, diga comigo, Boaz significa força. Diga, Ruth significa aliança. Meu irmão, quando saímos fora do ambiente ruim, como saindo fora daquela que virou a costa, a nuca que foi embora,
quando saímos fora daqueles que são doenças, ou que tem também algo a fraqueza. Agora então une-se a força e a aliança. E quando Boaz se une a Ruth, quando força se une a aliança, nesse instante, existe uma ação poderosa de Deus no mundo espiritual. A união da força com a aliança, nasceu o propósito de Deus. E sabe quem era o propósito de Deus? O propósito de Deus era Obed. Sabe qual é o propósito de Deus? Obed. O que significa Obed? Diga comigo, servo. Diga, Obed significa servo. O propósito de Deus é jogar fora a doença, a fraqueza, é dispensar a costa e a nuca, é tirar fora aqueles que dizem que tem nome de Deus, mas não é de Deus, e é trazer a visão daquele que tem a força e daquela que tem aliança, para poder fazer o propósito nascer na sua vida. E o propósito que Deus tem para nascer na sua vida é te tornar um servo, porque servo não serve para mais nada do que para servir. Quem sabe se nesta noite o Senhor não levanta, e quem sabe alguém que está fora do caminho e coloca dentro para poder servir em tudo ao Senhor, com um propósito cumprido na sua vida, da força e da aliança. Diga amém em nome do Senhor Jesus. E encerro dizendo: precisamos andar em total fidelidade. Depois que o propósito é cumprido, que nasce um servo, agora nós precisamos andar em total fidelidade. Noemi é modelo de fidelidade porque voltou para Belém, mostrando a fidelidade ao propósito de Deus. Ruth é símbolo de fidelidade porque não abandonou Noemi na hora da dificuldade. Boaz é símbolo de fidelidade porque é fiel aos parentes de Noemi, é fiel também a Ruth, resgatando-a de maneira legítima. Meus irmãos, escute bem o que eu vou dizer para você: a fidelidade é o teste que Deus tem para a sua vida. Só saberá se você está no propósito debaixo da sua fidelidade. Como anda a sua fidelidade para com Deus? Como anda a sua fidelidade para com o seu pastor? Como anda a sua fidelidade para com o seu ministério? Como anda a sua fidelidade para com seus pais? Como anda a sua fidelidade para com seu esposo? Como anda a sua fidelidade? Nós somos julgados por Deus pela nossa fidelidade. Quando cumprimos o propósito e nos colocamos na presença do Senhor e somos destacados para sermos servos, agora precisamos ter fidelidade no coração. E isto é o grande teste na nossa vida. Eu tinha mais algumas coisas para poder falar, mas eu quero encerrar nesta noite dizendo apenas uma mais. Você não sabe o tanto que Deus tem precisado de você retomar o propósito. O propósito seu é muito mais do que você vir aqui à igreja e orar antes de começar o culto. O propósito de Deus para você é muito mais do que você entregar o seu dízimo e a sua oferta alçada. O propósito de Deus é para você constituir uma família abençoada, que é a sua primeira igreja. O propósito de Deus é você construir em unidade uma igreja poderosa. Não é união. União são muitas batatas em um saco. É unidade, é um purê, aonde não se pode mais haver divisões. O propósito de Deus é que você dê ouvido às determinações que saem deste púlpito, para poder fazer o caminho do Senhor crescer neste lugar. O propósito de Deus na sua vida é você ter prosperidade lá na sua empresa, no seu emprego. O propósito de Deus é você levar o reino dele dentro dele, lá naquele lugar onde você estuda, onde você trabalha, onde você convive. Existe um propósito de Deus. E a minha pergunta para você nesta noite é: será que você vai morrer levando todos os propósitos? Vai morrer levando todos os sonhos? No cemitério tem gente que tinha que escrever livro e morreu sem escrever. No cemitério tem gente que tinha que ter feito tantas coisas grandes e não fizeram, morreram sem fazer. Vocês se lembram de Nobel? Ele era conhecido porque ele era fabricante. Ele inventou a dinamite. E dali surgiram as bombas.
E um dia noticiou-se no jornal, o irmão de Nobel morreu e acharam que era ele. Bem na capa principal, morreu Nobel, o inventor da dinamite, o que contribuiu para a Segunda Guerra Mundial e contribuiu para as destruições. Morreu este homem. Ele disse: este é o legado que eu vou deixar para gerações. Esse é o propósito meu daquele dia em diante. Ele colocou no coração e criou-se o Prêmio Nobel da Paz. E dali todo o seu dinheiro depois da morte, toda a sua fortuna feito com aquelas dinamites, ele colocou, e até hoje se recebe premiação daquele homem que morreu. Ele disse: eu não vou morrer sem cumprir o propósito, meu irmão. Não morra sem cumprir o propósito. Não desça a sepultura levando os sonhos que Deus colocou no seu coração, as visões que Deus te deu na vida. Por favor, viva esta realidade, faça que isto aconteça. Tire isso do papel e Deus vai abençoar a sua vida para a glória do nome dEle. Pastor, permite estarmos de pé? Com autorização do pastor Wellington, eu queria convidar a igreja para colocar de pé nesta noite. E eu queria dizer e perguntar para você, queria te desafiar. Eu desejei nesta noite ouvir a palavra do Senhor sentado, mas Deus me deu a oportunidade de falar com você. Eu venho nesta noite como profeta. A Bíblia diz: crês nos seus profetas e crê nos seus profetas e prosperareis. Pois hoje eu venho nesta noite como uma boca de Deus para profetizar na sua vida um ressurgir do propósito divino em tudo, de ressaltar de novo os sonhos que estão aí dentro da sua mente. Ah, eu sonhei em ser um pastor. Ah, eu sonhei em ser um missionário. Não foi você que sonhou, foi Deus que colocou no seu coração. Foi Deus que colocou a visão e o propósito. Está fora, está longe, mas hoje Deus quer retomar o propósito na sua vida. E a minha pergunta é para você: você quer? Se você quiser e o pastor permitir, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida, porque eu sei que nesta noite é noite de propósitos. Aleluia! Aleluia! Seja frustrado os planos de Satanás na sua vida. Seja amarrado e derrotado todo o subterfúgio do inferno. O Senhor tem levantado uma igreja de propósito. Rio Verde, escute. Rio Verde, escute. Esta igreja tem propósito. O propósito que foi colocado de Deus no coração da liderança. Rio Verde pertence ao Senhor. E aqui estão quem vai cumprir propósito. O propósito da sua casa feliz. Ah, eu vivi um tão ruim, eu casei para ser feliz, a minha casa está toda ruim. Meu irmão, Deus não quer isso para você não. Hoje Deus vai mudar o propósito. Deus vai mudar a realidade da sua casa, a realidade do seu lar. Ah, Deus me deu uma empresa, mas ela está fracassada. O meu propósito era dar dinheiro para poder abençoar os missionários, para fazer a obra, mas estou fracassando. Peraí, não está mais. O propósito vai ser retomado. Deus tem nesse momento pressa em colocar o propósito dele nesse lugar. Aleluia. Senhor, eu falei a tua palavra. Ela não é minha, ela é tua. É a tua palavra. A tua palavra, Senhor, quando encontra um coração que é uma terra boa, ela cai como semente e ela produz 100 por 1. Pai, os teus filhos têm muitos propósitos e perceberam a necessidade de retomá-los. Por isso estão aqui nesta noite à frente no seu altar. Espírito, ó Espírito Santo do Senhor, sopra o teu vento, sopra o teu vento e aplana agora estas veredas. Unta com as
Aceite os olhos espirituais. Unta agora com os olhos e sara a visão. Cura a visão, a visão, cura a visão, a visão. Em nome de Jesus, recebe ferramentas para cumprir o propósito. Recebe ferramentas nas suas mãos. Recebe ferramentas no seu coração. Recebe ferramentas na sua vida. Ferramentas espirituais. Recebe agora a estratégia. Recebe agora a orientação. Recebe agora o plano divino. Seja agora na sua mente claro a vontade dEle. Eu profetizo nesta noite que o propósito que tem na vida de cada um se cumprirá. Senhor, em teu nome eu profetizo nesta noite que o propósito na vida de cada um dos que aqui estão se cumprirá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diz amém. Oh, aleluia. Do Senhor é a vitória na sua vida. Do Senhor é a vitória na sua vida. Do Senhor é a vitória na sua vida. O propósito foi retomado. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Se você quiser voltar ao seu lugar, fique à vontade em nome de Jesus. Pastor Wellington, muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Glória a Deus. Você pode levantar a sua mão e glorificar, exaltar ao Senhor nessa noite. Valeu a pena vir aqui, irmãos. Valeu a pena. Glória a Deus. Deus falou conosco. Aleluia. E nós louvamos a Ele por isso. Quando o pastor falava em ouvirmos, em atendermos aquilo que Deus fala conosco. Há bem poucos dias eu estava conversando com o irmão em um determinado assunto e ele disse, eu pensei que o senhor tinha ouvido que Deus falou com você. Ele disse, mas Deus não falou. Eu disse, olha, talvez Deus falou e você não quis ouvir. E ele perguntou, mas como que Deus fala? Eu falei assim, olha, Ele sempre fala para o lado dele, para a obra dele, para o reino dele. E foi a resposta que eu disse para aquele irmão. Porque muitas vezes, nós, como o pastor disse, nós queremos a resposta de Deus, mas de acordo com a nossa vontade. E nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Aí de repente eu quero abrir uma empresa e está no meu coração, mas Deus não tem uma empresa para mim. E aí eu oro, aí alguém é usado até para dizer, não faz isso não abre essa empresa, não está na hora. Ou a gente até sente, mas o desejo do coração é abrir a empresa. A gente abre a empresa, aí depois vem a consequência, mas Deus me abandonou. Não é porque Ele abandonou, é porque nós não ouvimos, não demos ouvido à voz de Deus, que não era para aquilo. Estou dizendo assim para não dizer em outro assunto, porque muitas vezes Deus fala conosco e Ele sempre fala para o lado do reino, para a obra dEle, e muitas vezes nós não queremos entender, ou entendemos e queremos que Deus mude o pensamento dEle, mas o pensamento dEle, a vontade dEle não é aquilo, e Ele permite, e muitas vezes nós sofremos consequências. Mas vamos continuar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Vamos continuar no centro da vontade de Deus. Eu já disse aqui para os irmãos, muitas vezes, quando foi para mim decidir, estava em um processo que eu queria, era o meu maior sonho, era o meu desejo, ser como fui político. Fui vereador, queria ser deputado, já falei várias vezes para os irmãos. Mas chegou um ponto na minha vida que eu comecei a orar e jejuei. Fiquei uma semana em propósito, jejuando,
Mas eu queria que Deus falasse assim, olha, continua, porque era o meu desejo. Aí um dia eu marquei com Deus. Deus, até amanhã, ao meio-dia, eu quero uma resposta do Senhor. Mas dentro de mim eu queria assim, que Deus usasse um servo, alguém que ligasse. Eis que eu te digo, meu servo, continua, porque eu vou te usar, né, como homem público. Eu queria, dentro de mim eu queria aquilo, sinceramente. Mas marquei a hora. Deus, amanhã, meio-dia, eu quero a resposta. Jejuando, orando, consagrando. Quando deu meio-dia, Deus não falou nada. Aí eu marquei outra hora. Falei, não, Deus, então até 6 horas. Como se Deus fosse, né, fazer aquilo que eu queria. Não, 6 horas então. Aí esticou mais um pouquinho. Falei, então eu vou estar mais consagrado. 6 horas vai ter a resposta. Eu ficava no telefone, quase que falando, toca telefone. O telefone não tocou, não recebi visita de ninguém. Mas quando chegou no momento, o Espírito Santo falou comigo, é você que vai decidir. Você vai ter que tomar uma decisão. Aí sempre eu pensando, Deus sempre puxa para o lado dele, então eu vou preferir ficar do lado dele. E tomei uma decisão. Eu senti assim, que em qualquer situação que eu fosse, Deus poderia me abençoar. Mas eu preferi ser abençoado, deixando naquele momento, e chamei meu pai, e os irmãos conhecem a história, e abandonei algo que eu gostaria muito, que eu lutei muito, que era meu sonho. E hoje eu posso ver que a vontade de Deus para a minha vida era ministério, era cuidar da igreja, e aqui estou, cumprindo o propósito de Deus, apesar das lutas, dificuldades, limitações, mas estamos caminhando junto, e eu não troco o que Deus tem me dado hoje por qualquer outra posição nesse mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ficar no centro da vontade de Deus. Que Deus continue abençoando o pastor André, essa longa jornada, né, um trabalho que ele tem feito, de grande relevância na obra do Senhor, e leva nosso abraço ao pastor André, que está na América ainda, né, mas sim, que sempre fala com ele, que nós estamos aqui o aguardando para trazer a nós uma palavra que é desejo do nosso coração também ouvi-lo aqui, que é um homem de muita experiência, foi um grande companheiro do meu pai, e nós vamos estar orando por ele. Nós vamos louvar a Deus e vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para o sustento do trabalho do Senhor. 108. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre sim lutai, ao inimigo o combatei, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir.
Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Quarteto Gileade pede oração em agradecimento a Deus pelos 27 anos de ministério completados ontem e dedica esse culto em ação de graças. Quarteto Gileade tem sido uma bênção, representando sempre aí a nossa cidade, a nossa igreja, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, e que Deus continue abençoando. Quarteto Gileade, toda a sua família. Há um pedido de oração também para a irmã Lourdes, que vai para Barretos na quinta-feira. Que os irmãos estejam orando para que Deus possa abençoá-la nesse tratamento que é muito delicado, mas nós cremos que Deus pode fazer algo. Próximo domingo, ensaio geral da Usader. Amanhã, reunião com todos os líderes do circo, as líderes do circo de oração dos bairros aqui na sede às 19h30, pontualmente. Feira típica da Usader na próxima ceia. O evangelista Joel avisa que o pastor Oséias Lopes estará ministrando a palavra de Deus amanhã na congregação do Jardim Floresta. Está chegando aí, irmãos, a festa da Usader, As irmãs estão empenhadas nesse trabalho, angariar fundos, E é muito importante aqui. Quantos dirigentes de congregação estão aqui? Levante-se, fique de pé para me ver. Os dirigentes que vieram hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apenas 10 dirigentes, Mas nós queremos, pode sentar. Queremos que os irmãos estejam falando, Produtora de empenhando vídeo em AT todos Filmes. os trabalhos de todos os departamentos. Que pode acontecer às vezes de alguém falar assim: não, é a festa dos jovens lá da sede. Ah, não, a festa de vocês lá. Não, é a festa da Umaderv, que é a festa de todos os jovens do campo. Ah, não, é a festa da Usader, é a festa de vocês, como se fosse um favor que estivessem fazendo em participar. Irmãos, a festa, quando é Usader é um departamento do campo. Então não é, eu vou ajudar, assim, nós estamos ajudando aí, é a cota lá da festa de vocês. Não, é a nossa festa. Que vocês façam isso, coloquem no coração, Porque nós somos uma família, A igreja sede é a mãe, e a mãe, os filhos têm que obedecer à mãe, não é isso? Não é assim? Então, festa, não é a festa das crianças da sede, não, é a festa das crianças da nossa igreja. Claro que nós temos departamentos, graças a Deus tem sido uma bênção, as irmãs têm se esforçado, vindo, E algumas vezes nós notamos assim, de repente, algum dirigente colocando empecilho, não deixando, por exemplo, vamos supor, o ensaio das irmãs, O dirigente tinha que ser o primeiro a incentivar. Não, irmão, você vai, ajuda lá, porque é a festa de vocês, não é isso? E às vezes algumas pessoas até reclamam, não é todos não, mas reclamam: eu estou aqui, o dirigente está pressionando, eu não posso vir aqui. Irmãos, isso não pode acontecer, certo? Mas graças a Deus que a grande maioria tem abençoado, ajudado, esforçado, e isso é muito bom. Então essa palavra não é para, estou dizendo para todos ouvirem, mas não serve para todos, irmã Eliana? Graças a Deus, Quero pedir oração também para a esposa do nosso líder, que é o irmão Carlos Jone, que ela está enferma, a irmã Carol, vai amanhã a Goiânia a tratamento. Os irmãos orem para que Deus possa restabelecer a saúde, e nós vamos continuar cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. Amanhã
nós teremos aqui uma reunião com os pastores, presidentes da Cadesgo, e os irmãos estejam orando para que Deus possa abençoar e dar direção em tudo. Quero convidar aqui o quarteto de Gileade, os irmãos vêm aqui, os que estão aqui para orarmos pelo quarteto, agradecendo a Deus por esses 27 anos. Hoje eu fui na chácara ali da igreja, e tem aqueles mosquitinhos lá, que são borrachudos, né? E me deu uma picada aqui, e eu fiquei assim, quase que eu não venho na igreja, aqui baixou aqui, mas eu fiquei assim meio bicudo. Aí estava conversando com o irmão Javes, quando nós éramos novos, né? Eu joguei fui brincar com uma madeira lá e quebrou, e foi bem nos lábios dele. Ele estava lembrando ontem, né? Ele ia cantar, num quarteto ia cantar, e ele estava também, mas ele foi bicudo, né? Mas graças a Deus que desinchou aqui, está tudo bem, né? Quarteto de Gileade é uma benção, tem todos aqui, ó. Se tivesse falado, poderíamos ter ouvido o quarteto cantar, né? Mas hoje vocês não vão cantar, vão só agradecer a Deus, né? Receber a bênção. Quarteto de Gileade, que é um patrimônio hoje da nossa igreja, da nossa convenção, né? São obreiros do Senhor, e nós temos o privilégio, e quando eles estavam nos Estados Unidos, nós ficamos aqui vibrando, né, irmãos? Alegrando, né, que a Bíblia diz para nós alegrar com os que se alegram, né? E quando surgiu lá, olha, de Rio Verde, eles tinham satisfação, né? E aí a gente vê assim, alegria. Uma certa vez eu viajei com um quarteto, eu fiquei tão importante, nós fomos uma vez em Capone, outra vez em Rondonópolis, mas pensa como que é bom sair com um quarteto, né? Às vezes, muitos aqui não dá valor, né, Javes? Porque pode ser santo de casa não faz milagre, né? Mas, gente, quando eles vão fora, eles ficam parecendo gente grande, viu? E o povo quer tirar foto, aí eu fico, é bom, eles não me chamam mais, né? Eles quase não me chamam mais, mas quando eu vou, eu fico lá tirando foto com eles e fica importante também, né? Graças a Deus. Deus abençoa o quarteto de Gileade, as suas famílias, né? Eu queria convidar aqui à frente também a família do quarteto, que faz parte também do quarteto, as que estão aqui, né? Estou vendo ali a irmã Jerusa, vem aqui rapidinho, irmã Jerusa. A irmã Marta, a irmã Tarcisa, todos os familiares, filhos, né? Netos. Não tem neto ainda não, né? Muito bem, irmã Euripa. É uma família, né, irmãos, que sempre, quando eles estão viajando, eles estão aí orando, acompanhando as orações, e é uma alegria muito grande tê-los, que a irmã Fábia, minha prima, não pôde vir, que o João Marcos está com catapora, mas ela sempre está aqui nas terças-feiras. Pode ficar perto aqui, Marcos, não precisa ficar longe não, só porque está sem esposa, né? Vamos ficar de pé? Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo, pela vida do pastor André Júnior, e que Deus possa continuar abençoando em todos os momentos, que o nome do Senhor possa ser glorificado. Convidar aqui o pastor Hermógio para proferir essa oração. Meus irmãos, vamos estar orando também pela irmã Maria, esposa do irmão Lázaro, que vai passar por cirurgia, e está rogando as orações em seu favor. Então, muito bem, meu Marta está pedindo oração também pelo seu papai, que passou por cirurgia, né? Está com mais de 60 dias internado. Mas, meus irmãos, nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. E estamos a agradecer a Deus pela vida do Quarteto Gileade. São pessoas nossas aqui de Rio Verde, filhos de Rio Verde, e têm trabalhado durante esses 27 anos, cantando por esse Brasil afora e fora do Brasil também. Que Deus continue abençoando eles e usando em suas mãos, como vem usando até aqui, né? Só o Júnior, que não é
filho de Rio Verde, mas já é rioverdense também. Júnior, Marta, sua filhinha, né? É rioverdense também, tá? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos agradecidos ao Pai por este momento tão feliz, abençoado, ter nos concedido, estarmos na Tua presença, ouvindo a Sua palavra, falando fortemente aos nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem falado conosco nesta noite. Permaneça falando conosco e nos ajudando a nós também obedecer a Sua palavra, Pai, estar no centro da Sua vontade, fazendo aquilo que lhe agrada, cumprindo o seu ide imperativo e fazer a obra do Senhor. Muito obrigado pela vida, Senhor, do Quarteto Gileade. Continue abençoando ele e sua família, que eles possam permanecer, ó Pai, te servindo, cantando, levando ao teu nome através do louvor em todos os lugares do nosso Brasil e fora dele. Que o nome do Senhor continue sendo na vida dele glorificado. O pai da Irmã Marta está operado, ó Deus, há mais de 60 dias, abençoa ele, socorre e dê saúde, ó Pai, no nome de Jesus. Nós declaramos a vitória para ele, a saúde em nome de Jesus. A Irmã Maria vai passar por cirurgia, ó Pai. Ó Deus amado, que o Senhor possa abençoar. Ó Deus, que a Irmã Maria seja também curada, que os médicos possam colocar as suas mãos usadas por Ti e que ela alcance a bênção para a sua vida física, Pai, que ela possa alcançar a cura que ela espera alcançar. Abençoando toda a igreja, derramando a Tua bênção, ó Deus amado, a todo o seu modo geral, que o Senhor possa continuar abençoando de uma maneira toda maravilhosa. Pai bendito, despede-nos em paz, levando para os nossos lados, numa noite feliz, abençoada para todos, e que todos tenham uma bênção da Tua parte. É o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. E aqueles que estão alegres com Jesus, diz amém.